Tiago, seja bem-vindo ao programa Movimento aqui da TV Câmara. Nós vamos falar hoje, sobre a sua história de vida que está relacionada aos museus. Bem-vindo. Muito obrigado, Evacira. Para mim é uma honra estar com você aqui hoje e também poder participar desse programa tão importante para nós uberabenses da TV Câmara. Muito obrigado pelo convite. Você é gerente executivo do Museu do Zebu, que fica aqui em Uberaba, lá no Parque da Expo Zebu, lá pertinho da BCZ, e nós estamos aí em momento de pandemia. Como que você está vendo e como que está funcionando o Museu do Zebu nesse período? Evacira, para todos nós, tem sido um desafio enorme, desde a ABCZ ter se adequado às condições dessa pandemia, Felizmente, conseguimos fazer um trabalho muito positivo, E o museu também, Fizemos uma exposição, uma Expo Zebu absolutamente virtual, esse ano inédita na história, a primeira exposição virtual. Ano passado não houve a Expo Zebu e o museu caminhou no mesmo rumo, Por quê? No ano passado tivemos que fechar naquele momento conturbado, que nós estávamos passando. Fomos nos adaptando, nos adequando, Neste momento, o museu ele não está aberto à visitação para público, Como que nós estamos acostumados a visitar, infelizmente. Mas, por outro lado, nós criamos situações de interação com a população, E essas situações têm sido através de... Nós fizemos a produção de um documentário recentemente, com 5 capítulos, inclusive. Eu ponho à disposição esse material para que seja exibido na TV Câmara, se for possível. Nós produzimos a nossa revista Turma do Zebuzinho, online, em parceria com a Universidade Federal de Uberaba, do Triângulo Mineiro. Ela vai ser também impressa e distribuída às crianças, e isso em pouquíssimo tempo, mas o material digital dela já está pronto, inclusive de acesso às crianças. E o que tem sido bastante inovador, Evacira, desde o ano passado, nesse ano também, e bastante positivo, é algo que vai permanecer, era um processo que nós estávamos caminhando e que a pandemia fez com que nós nos adaptássemos e criássemos até um modelo muito bom, que na parceria, eu também sou, além de gerente do Museu do Zebu, eu sou professor na Casa do Educador. Então, nós fizemos Dedé Praz. Nós fizemos uma parceria entre a BCZ e Casa do Educador e unimos o útil ao agradável. E nisso, nós também trabalhamos a formação dos professores. Então, nós lançamos um curso ano passado para 80 professores sobre Uberaba 200 anos. O Zebu faz parte dessa história, com o objetivo de falar da história de Uberaba, do nosso patrimônio cultural e a contribuição que o Zebu tem na nossa trajetória regional e muito mais do que isso, na história brasileira, na cultura, na economia brasileira. Então, isso tem obtido um resultado espetacular e, como cresceu muito bem essa ideia, nós ampliamos e esse ano eu estou coordenando lá na casa 2 disciplinas, que é essa, Uberaba 200 anos, o Zebu faz parte dessa história, e uma que chama Projeto Geoparque, Educar para Transformar a Terra de Gigantes, do qual envolve, além do Zebu, Chico Xavier, os dinos, todos os aspectos da cultura imaterial uberabense. Estamos trazendo aí palestrantes de todo o país, grandes nomes. Enfim, o museu tem trabalhado nessa parceria muito intensa com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal da Educação, nas suas ações educacionais e buscando meios digitais para poder apresentar essa história ao grande público, como a produção desse documentário. Tiago, você é historiador e curador de mostras museológicas. Agora, bem antes da pandemia, o Museu do Zebu passou por toda uma transformação e entrou no mundo tecnológico, não foi isso? Foi.
É verdade. A gente vem há alguns anos, Evacira, isso é muito interessante ser destacado. Vamos dizer, lá em 2011, por aí, nós já criamos um projeto chamado Museu Virtual, ele está sendo readequado, está um pouco fora do ar nesse momento, e criamos, junto à ABCZ, um outro projeto que o museu participa ainda, chamado, é um portal, que chama zebu.org. Então, nós criamos um portal de digitalização de documentos, onde se pode acessar, se tornou esse portal, e por nosso esforço, o maior portal de documentos históricos da pecuária brasileira, porque nós colocamos ali revistas, documentos históricos que dizem respeito à trajetória do zebu em Uberaba, mas mais do que isso, toda a pecuária, a agropecuária no Brasil. Poderíamos ser até um pouco mais ousados, né? Porque nós temos revistas do século XIX até hoje, como da Sociedade Nacional da Agricultura, que está disponível para pesquisa, a revista Zebu no Brasil, as revistas ABCZ, a revista da Sociedade, da Associação Brasileira dos Criadores, que já essa revista nem existe mais. Enfim, nós temos um trabalho digital nesse ambiente tecnológico muito grande, né? E buscamos, nesse tempo que eu estou ali no museu e uma equipe voltada para fazer com que o museu ele seja efetivamente dinâmico, né? Não seja só um espaço para receber pessoas passivamente. Então, nós temos estagiários, parceria com a Universidade Federal, recebemos todos os visitantes com uma visita guiada, fazemos um intenso trabalho com as escolas, estamos na 7ª, vamos lançar agora, ainda esse ano, a 8ª edição da revista Turma do Zebuzinho. Então, é um processo muito amplo de interação com a sociedade e mais, com as universidades também. Nós recebemos universidades do Brasil inteiro no museu, né? Claro que especialmente nos eventos da ABCZ, mas ao longo do ano também isso acontece. Nós vimos crescer nesse período, Tiago, a questão da visitação virtual em vários museus assim do mundo inteiro. Eu fico assim me perguntando, será que isso já existia e agora que veio essa ferramenta, que nós estamos mais em casa, a gente está em busca, ou é um processo mesmo de inovação que os museus estão apresentando para a sociedade? Olha, no geral, Evacira, nós vemos pelo país realidades muito distintas, né? Museus altamente tecnológicos, com condições de captar recursos, né? Junto às leis de incentivos, junto a empresas, e um trabalho sistemático de tecnologia dentro dos museus que tem sido muito positivos, né? E isso, de maneira geral, antes mesmo da pandemia, vinha acontecendo, né? E vamos dizer, o mundo da tecnologia já havia invadido os museus e transformado boa parte dos museus brasileiros em espaços de produção, de formação também, né? Agora, é evidente que a pandemia ela nos colocou numa condição crucial de perceber que é um caminho sem volta, né? A tecnologia ela é necessária. No entanto, nas condições que a gente possa dizer, que a gente possa retornar, né, ao grande público, ao acesso de aglomerações, vamos dizer assim, o museu não deixa de ser um espaço significativo, né? O virtual ele vem para enriquecer, mas não para substituir, né? Recentemente foi inaugurado no Egito um fantástico museu, né, ultra tecnológico, né, substituindo o antigo Museu do Cairo, que é um modelo perfeito de tudo isso que a gente está falando, que guarda um dos maiores acervos da história da civilização humana, mas a tecnologia ela vem com tudo para poder fazer com que a gente se envolva, tenha acesso e amplitude a esses conhecimentos que existem dentro dos espaços museológicos. Tiago, você também é vice-presidente do CONFAL. Como que é essa conversa sua ali do CONFAL com o fomento dos museus?
Olha, a gente está entrando numa fase muito positiva, Evacira, eu vejo, né? Isso tem sido fortalecido por algumas vertentes. Eu diria que a principal vertente dentro de Uberaba tem sido o projeto Geoparque. Porque o projeto Geoparque, ele consegue abarcar tudo aquilo que a gente vem sonhando e trabalhando ao longo desses anos todos, dentro de um grupo só, vamos dizer, de uma unidade, unindo a comunidade, né? E aí o CONFAL, o Conselho do Patrimônio, tem entendido isso muito bem nessa gestão, né? Haja vista das proximidades com as temáticas que dizem respeito aí ao patrimônio material e imaterial, né? A importância que Uberaba tem dentro do cenário brasileiro e internacional. Isso se dá por meio desses símbolos, Chico Xavier, os dinossauros, a capital brasileira dos dinossauros, né? E a capital mundial do gado zebu. E o que a gente tem em torno da discussão sobre patrimônio não se limita efetivamente a isso. Nós temos uma cultura imaterial muito rica, né? Muito fantástica, com um número espetacular, assim, único no país, de folias de reis, de congados, de Moçambique. Então, quando a gente pensa o potencial que Uberaba tem, né, que pode ser alavancado pelo projeto do Geoparque, melhorando os museus, né, adequando os museus. O Museu do Zebu tem uma perspectiva muito grande de aprimorar o seu espaço museológico, ao mesmo tempo que a gente percebe isso no Memorial Chico Xavier, né? A Universidade Federal abraçou efetivamente, né, essa causa dos dinossauros. Então, nós percebemos que o cenário dos museus, junto à questão do patrimônio, tem muito a ganhar. E a gente sabe, né, Vacira, que muita coisa se perdeu efetivamente, especialmente no nosso patrimônio material, no nosso casario, ou está degradado. Então, à medida que a gente consiga elevar essa categoria de importância, a gente tem uma perspectiva também de perceber que o espaço urbano pode ser melhorado, né? Pode ser readequado às melhores condições de comércio, né? De viabilidade, de uso desses bens culturais que Uberaba tem. Tiago, o Geoparque é um projeto poderoso mesmo no sentido de cultura de um modo geral, como você falou, que são também o imaterial, né? E você é o representante da ABCZ junto ao Geoparque. E nós sabemos que para ter essa chancela de Geoparque, desse sítio, passa por várias etapas e uma essencial, além dos parceiros fortes que o Geoparque já tem, é sensibilizar a comunidade. Como que isso tem sido feito? Perfeito, Vacira. É exatamente isso, né? Quando a Unesco vem validar, né, um projeto, né, uma proposta de geoparque, eles vão avaliar, em primeiro lugar, como a comunidade se apropria desse assunto, né? Como a comunidade entende esse tema como relevante para a sua existência, né? Então, nós temos um comitê gestor no Geoparque. Esse comitê gestor, ele é gerido pela ABCZ, pelo SEBRAE, pela UFTM e pela Prefeitura Municipal. Agora, dentro desse comitê gestor, nós ampliamos um leque muito grande de instituições. Eu não vou enumerar todas, porque se eu deixar uma fora, eu vou cometer uma gafe. Mas vamos dizer que são as principais instituições da cidade, na rede hoteleira, né? Enfim, as instituições de classes. Por quê? Porque nós entendemos que só esse grupo também não é capaz de alavancar a discussão. Então, uma das estratégias é envolver, né, do ponto de vista institucional, um leque muito amplo de participação nesse projeto, né, nessas ações. Agora, passa muito pela questão da educação. Por quê? A gente sabe que as crianças, ao se apropriarem do conceito, levam o tema para dentro de casa e os pais vão dialogando e tendo
uma possibilidade maior de perceber o que é tudo isso, né? A educação patrimonial, ela é fundamental nesse sentido. Por quê? Ela diz respeito às nossas identidades, e o Geoparque nada mais é do que uma proposta de valorização desses aspectos das nossas identidades. Agora, como as pessoas entendem e valorizam essas identidades, isso precisa passar por um processo de formação, de educação, de adequação isso dentro das escolas, de um debate permanente em todos os espaços que a gente puder ocupar, e aí, sim, o tema passa a ser apropriado, porque faz parte daquilo que nós somos no nosso dia a dia, né? Quem somos enquanto uberabenses, né? Então, isso passa por um conceito de repensar, de entender, né? Mais do que o senso comum, essas representações que categorizam a nossa memória, a nossa história, os nossos valores, os nossos bens geológicos e culturais. Tiago, eu acho assim, muito bacana falar um pouco mais do seu currículo, porque você tem uma formação, como eu falei lá no início, a formação sua ela é constante, né? Está no seu DNA, formação nessa área. Então, você tem publicações no Brasil e no exterior, é especialista em História do Tempo Presente, mestre em História Política pela UFA, Universidade Federal de Uberlândia. E eu quero retomar aqui o que você disse sobre o documentário, que até está disponibilizando aí para nós e é muito interessante. O que se trata mesmo? Qual que é o conteúdo, a narrativa desse documentário? Olha, foi uma experiência incrível fazer esse documentário, porque o nosso presidente da ABCZ, o Rivaldo, há um mês da Exposebu, eu posso falar aqui que há um mês da Exposebu, ele falou, eu quero um vídeo para poder fechar a Exposebu, que mostre a memória do Zebu. Só que isso faltava um mês e meio antes da Exposebu, né? Então, foi um desafio enorme produzir esse trabalho em tão pouco tempo. E nós, museu, né, diríamos assim, mas a equipe de jornalismo da BCZ, que é muito competente, aí foi selecionado eu e o Mário, lá o jornalista nosso lá da BCZ, que é muito bom. Nós ficamos dia e noite produzindo esse trabalho, um pouquíssimo tempo, mas só foi possível porque a gente tem um acervo muito organizado, né? Porque nós temos já um conhecimento dessa história do Zebu que propiciou algo que poderia ser, que normalmente seria feito em um largo tempo, de meses até, em pouco tempo. O resultado foi muito bom, foi até muito além do que eu esperava, né? Falei, poxa, não vai sair algo, vai ser algo razoável. Não, foi um resultado muito positivo. E o que trata? São 5 capítulos, Evacira. Nós buscamos fazer um quadro geral, efetivamente, evidentemente, né? Não dá para aprofundar em tantas questões, né? E isso nos coloca que mais à frente a gente pode fazer outros trabalhos, o que é muito positivo, né? Então, os primeiros capítulos falam da importância do Zebu, né? Da chegada do Zebu, seus primeiros tempos, né? O seu valor cultural na Índia, no Brasil, nos seus primeiros tempos, as primeiras entradas. Fala sobre os pioneiros, os importadores, o papel de Uberaba nesse contexto, né? Como que era Uberaba no século XIX, no final do século XIX, né? Onde chegam as primeiras espécimes aqui no nosso município. E vamos mostrando, né, a formação da ABCZ há 100 anos atrás, por que ela surgiu, as primeiras exportações, as exposições, né? Desde as primeiras, lá em 1906, 1911, 1918, 22, até a de 34, e aí, em 35, elas se tornam contínuas, né? E vira a Exposebu, né? O quanto isso tem relação com a nossa comunidade, então nós também tratamos isso, né? A importância dessas exposições, a presença dos presidentes da República, desde Getúlio Vargas, né, até hoje, praticamente todos os presidentes vieram aqui prestigiar Uberaba e colocou Uberaba numa discussão muito, muito ampla
e trazemos também esse debate para o hoje, né? Não fica só na história. Quando nós trazemos para o dia de hoje, nós mostramos como essas raças, né, que vieram da Índia, algumas surgiram no Brasil, também falamos de cada uma delas, né, uma história breve de cada uma dessas raças. As raças novas brasileiras, o zebu, brahma, norte-americano, que o Uberaba teve também papel na formação desse zebu norte-americano, coisa que pouca gente sabe, né? Nós também mostramos como foi esse processo da evolução das raças, né? Como elas fizeram de Uberaba, vamos dizer assim, uma expressão que se usava muito há uns anos atrás, a Meca do zebu, né? Por meio da genética, por meio das suas centrais, por meio da qualidade desse gado, que hoje, inclusive, é exportada para a própria Índia, né? Então, nós trazemos essa discussão também com genética, não é só eu que participo e o Mário. Nós temos outros historiadores convidados, como a Maria Antonieta, né? Nós temos jornalistas, nós temos técnicos da BCZ, especialistas, para fazer essa reflexão do zebu, que veio da Índia. Hoje, o Brasil é primeiro mundo na genética, né? É primeiro mundo, né, na exportação, é, né? O primeiro país nas exportações de carne do planeta e vai ter, muito em breve, a maior produção de carne do mundo, né? Somos o segundo. Então, toda essa discussão entre passado, presente e futuro, nós abarcamos nesse documentário, porque nós terminamos fazendo uma reflexão também sobre a produção sustentável, que é uma das grandes preocupações do nosso tempo. Então, essa é a ideia do documentário, e eu acho que cumpriu em pouco prazo a que se propôs. Eu acho que vale a pena socializar mais mesmo, que está na raiz aqui de Uberaba, né, da formação, não só econômica, mas do desenvolvimento de Uberaba. E a gente vai encerrar daqui a pouquinho, eu quero encerrar com uma pergunta. Tiago, você sabe que a Câmara Municipal é um prédio tombado patrimônio histórico, né, a sede, que é o Paço Municipal Major Eustáquio, que fica na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade. E nós temos um projeto aí, em processo, que é a transformação de parte do espaço em museu, que se chama Museu da Nossa Gente, que é um projeto que foi abraçado e colocado em prática pelo nosso presidente Ismar Marão. E nós temos aqui 2 coordenadores, ele me nomeou coordenadora dentro do Poder Legislativo, e nós temos o Carlos Vitor, museólogo, né, que representa o Poder Executivo. E como que você vê a criação de mais um museu em Uberaba, como é o caso desse aqui do Museu da Nossa Gente? Eu vejo como importantíssimo, Vacilo. Na verdade, nós precisamos de um museu com esse conceito, né, de mostrar, e o título não poderia ser melhor, né? Porque ele já diz claramente a que se propõe, né? Museu da Nossa Gente, mostrar toda a diversidade da população uberabense, né? O que diz muito sobre a nossa história como um todo. Então, eu vejo bastante salutar, não poderia ser num lugar do povo, a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, um prédio magnífico, né, que foi recuperado, restaurado, e me lembro muito bem daquele processo. Eu estive muitas vezes aí com você, né, há anos lá atrás, e a recuperação das pinturas parietais, a recuperação do prédio, tão importante e que o uberabense tem que se apropriar. Então, esse museu, com esse discurso museológico, é fundamental, né, inclusive para consolidar esse projeto Geoparque. Muito obrigada, viu, Tiago? Temos muito assunto na pauta, o nosso tempo esgotou. E vamos acompanhar aí o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e coloco também aqui à disposição o programa Movimento, a TV Câmara, para ser parceiro aí nas ideias. Eu agradeço muito, Vacila. Estou à disposição sempre que for chamado. Vamos promover a educação, os museus aqui por meio desse espaço da Câmara, da TV Câmara, tão importante do seu programa, porque, como eu disse na nossa conversa, é assim que nós vamos, pouco a pouco, atingir, né,
o coração dos uberabenses para a importância desses espaços, né, para entendermos quem somos de fato. Você que acompanhou aqui o Thiago Riciopo falando sobre a história, sobre o museu, sobre cultura, e queira rever, você pode encontrar também depois no canal YouTube, viu? Muito obrigada pela sua companhia e até breve.